certo? Acho que talvez algumas pessoas já me conheçam. Eu sou Ana Paula e faço parte do suporte da FIG, certo? E nós vamos fazer uma apresentação do módulo de plano de saúde. Esse módulo ele faz parte do sistema do FIG-RH, certo? E a função dele é permitir o gerenciamento das informações relacionadas às adesões de planos de saúde e ao ressarcimento para os servidores ativos e inativos e os pensionistas da instituição. Algumas categorias também podem ter o direito a esse benefício, certo? Esse módulo ele possui funcionalidades que ah, fazem a solicitação de adesão através do portal do servidor. O gestor de plano de saúde autoriza, homologa essa solicitação, também as solicitações de ressarcimento, e aí, no caso, são para situações que servidores não optam pelo plano que é oferecido pela instituição, que a instituição tem convênio, ele tem um plano à parte, então o governo ele paga um valor de acordo com a idade e a faixa salarial do servidor. Então, o governo ele paga, independente do valor que o servidor paga para o plano de saúde, o governo ele só verifica uma tabela, né, que já é pré-definida, que tem os valores que ele ganha, a idade, de acordo com o salário e a idade que ele tem dos seus dependentes. Né? Então, além da solicitação, é possível incluir dependentes, remover dependentes agregados, desativar as solicitações, cadastrar os calendários de comprovação aliás, o calendário não, configurar um parâmetro que faz essa verificação das comprovações, dos comprovantes que ele tem que dar mensalmente, de acordo com o que a instituição definir, é possível parametrizar isso no sistema. E também tem os calendários de autorização, caso da homologação da solicitação do plano, e também da geração do arquivo pelas empresas de plano de saúde. Né? O módulo é acessado através do ícone plano de saúde, como nós podemos ver. E o módulo possui duas abas. A aba de plano de saúde, que contempla as operações do gerenciamento, né, a parte das funcionalidades que vão ocorrer no plano de saúde e o gerenciamento através também das consultas e relatórios. O sistema ele tem funcionalidades que é possível acessar através do portal do servidor. Ana No Paula? caso, é disponibilizado lá no menu Solicitações, na opção Plano de Saúde, existem as funcionalidades para solicitar adesão ao plano de saúde, solicitar Ana? ressarcimento do plano de saúde, cadastrar os Ana? comprovantes de pagamento, desativar as solicitações, tanto de adesão como de ressarcimento, e incluir e remover dependentes do servidor. Existe também o portal do plano de saúde, Ana? autorizadas, as autorizadas para dependentes, as canceladas, do servidor e do dependente, e também, talvez nessa versão aqui que Ana? tem a imagem, ainda não estava disponível uma opção que ele consulta as adesões e confirma. Então, além da autorização do gestor de plano de saúde,
é necessário que o plano de saúde, o usuário do plano de saúde, faça a confirmação da adesão, que aí o plano realmente está efetivado e aí pode ir para a parte burocrática, né, que seria a assinatura dos contratos, enfim. O perfil de acesso seria o gestor de plano de saúde, que tem permissão para todas as funcionalidades do sistema, desde a inclusão de um servidor no plano de saúde, a remoção, a inclusão de dependentes de agregados, o cadastro de planos de saúde e dos tipos de planos de saúde, e além também a interação que no final, de acordo com o período da folha de pagamento, é gerado um arquivo que é enviado para o CIAP com as informações de plano de saúde, de adesão de plano de saúde e Ana, tá me ouvindo? Ok. vou dar uma repassada aqui, explicar que eu já tinha falado, mas assim, não era ainda nenhuma funcionalidade importante, era só informações sobre o sistema. No caso, eu tinha falado sobre o objetivo do plano de saúde, do módulo do plano de saúde. Deixa eu o ícone de acesso ao módulo, como eu já tinha falado. As duas abas que o módulo possui, de plano de saúde, que seriam as principais funcionalidades, e a de consultas e relatórios, que seria a parte de gerenciamento das informações que foram cadastradas e podem ser gerenciadas pelo gestor do plano de saúde. Seria a tela do portal do servidor, que através do menu solicitações, a opção plano de saúde, o servidor pode solicitar adesão ao plano, solicitar ressarcimento do plano de saúde, cadastrar comprovante do plano de saúde e desativar as solicitações, tanto já autorizadas como só as enviadas, ele faz a desativação através dessa opção, e as solicitações para inclusão e remoção de dependentes e agregados. Aqui seria a tela de acesso ao portal do plano de saúde, e as empresas de plano de saúde possuem um acesso ao sistema. Para isso é necessário que o usuário tenha acesso do tipo plano de saúde e que no módulo depois é feita a associação da empresa de plano de saúde com o usuário. E aí ele possui as permissões de solicitações, consultas, no caso, de solicitações de adesão autorizadas pela chefia, autorizadas para dependentes, adesões canceladas e canceladas para dependentes. No caso, nessa tela, ainda na versão mais nova, no caso, tem a opção para que o usuário do plano de saúde confirme as solicitações que já foram autorizadas pelo gestor de plano de saúde. Só assim o plano de saúde realmente é efetivado para que possa ir para a parte burocrática, né, de assinatura de contratos, enfim.
O módulo possui três perfis de acesso, que é o gestor de plano de saúde, que possui todas as funcionalidades, acesso a todas as funcionalidades existentes no sistema, desde o cadastro do plano de saúde, de uma adesão, ao cadastro das empresas de planos de saúde, a geração do arquivo de interação com o FIAP, que envia, de acordo com o calendário da folha de pagamento, as informações referentes ao adesões e solicitações de ressarcimento. Também tem o perfil, como eu mostrei anteriormente, do servidor, que aí ele teria acesso a solicitar as adesões de ressarcimento, cadastrar comprovante e incluir dependentes e agregados ao seu plano, como sendo ele o responsável. E o perfil da empresa de plano de saúde. Essa tem a pretensão de confirmações das adesões, como eu falei, dos dependentes e agregados, além de acesso a consultas com as informações dos planos de saúde. Ele também tem o acesso à geração de um arquivo, que tem um layout disponível. No caso, esse layout já é definido pelo módulo de plano de saúde, então as empresas têm que se adequar a esse layout. Eles importam essas informações que existentes no plano de saúde, no módulo de plano de saúde, todas as inclusões, alterações, tudo relacionado à empresa da qual ele é o gestor de plano de saúde. O fluxo mais simples seria a solicitação de um plano de saúde pelo servidor e o gestor de plano de saúde autorizaria a solicitação ou não. Se caso ele não, se ele caso negasse essa solicitação, o servidor poderia fazer algum ajuste nessa solicitação. Se não, a solicitação é desativada. Se sim, ela pode ser retornada para novamente o chefe, o gestor de plano de saúde, homologar a solicitação e assim confirmar a adesão. O fluxo de ressarcimento basicamente é o mesmo, né? Ele solicita o ressarcimento, o gestor de plano de saúde autoriza ou não. Quando ele não autoriza, ela fica pendente de uma realização de algum ajuste. Se não for realizado esse ajuste, a solicitação já é desativada. Se sim, ela volta para o status pendente de homologação pelo gestor. As funcionalidades referentes às solicitações seria de desativar a solicitação de plano de saúde, solicitações pendentes de atesto, que seriam os comprovantes de pagamento, a reativação da solicitação, a solicitação de adesão cadastrar e a solicitação de ressarcimento cadastrar. Desativar a solicitação de plano de saúde. Essa funcionalidade permite que a solicitação de plano de saúde seja desativada, né? Isso implica a perda do benefício para o servidor. Então, automaticamente, quando uma solicitação de plano de saúde é desativada, o servidor e os seus dependentes associados a ele vai perder o benefício do plano de saúde. Um e-mail é encaminhado para o servidor, avisando da desativação da solicitação. Então, o sistema, essa seria o perfil do gestor de plano de saúde, o sistema lista.
todas as solicitações que podem ser desativadas. Essa desativação, a relação que aparece nessa funcionalidade, que aparece automaticamente, elas são verificadas quando o sistema verifica que um servidor não cadastrou o comprovante, e aí ele fica pendente dessa comprovação, de acordo com o parâmetro, que mais tarde, depois nós vamos falar sobre ele. O sistema verifica que essa desativação pode ser realizada. Também, quando o próprio servidor solicita a desativação, o sistema apresenta exibe esse registro para que o gestor de plano de saúde faça a desativação da solicitação de plano de saúde. Então, tanto a solicitação como o desativar essa solicitação fica pendente da autorização pelo gestor. Então, o sistema mostra todos os dados dessa solicitação, os dados pessoais do servidor, os dados funcionais, se existe dependentes ou agregados associados a esse servidor, antes da operação de desativar a solicitação. Aí o sistema mostra a mensagem, solicitação de plano de saúde desativada com sucesso. O sistema enviou automaticamente um e-mail para o titular da solicitação informando da desativação da solicitação. Então, já existe um template já que é enviado um e-mail com as informações da desativação da solicitação. Quando ocorre uma desativação só de um dependente do servidor, o sistema não envia esse e-mail, só quando ocorre a desativação do benefício para o servidor. As solicitações pendentes de atesto seria outra funcionalidade que estaria também associada a esse caso que eu citei na desativação. Servidores que têm pendência de atesto e que podem ter seus planos desativados por falta da comprovação de pagamento. Essa funcionalidade ela é verificada através de um parâmetro meses de comprovação, pagamento, plano de saúde. É um parâmetro que você cadastra lá os meses que é necessário que o servidor cadastre um comprovante de ressarcimento. Então, esse comprovante de pagamento seria um arquivo digital, né, que ele anexaria lá naquela funcionalidade de comprovante de pagamento cadastrar, e sempre é referente ao mês atual. Então, esse mês vai cadastrar o comprovante do mês 5. Caso o servidor tenha alguma pendência anterior, o sistema só deixa que o gestor de plano de saúde cadastre esse comprovante do mês anterior. Então, no caso, seria comunicado ao servidor que ele está pendente do atesto, e aí ficaria a cargo do gestor de desativar ou não o plano de saúde. Isso vai depender de uma ação para que ele desative realmente. O sistema não desativa sozinho, apenas ele exibe a relação dos servidores que estão com o status pendente de atesto. Aí seria acessando a informação e, no caso, se for cadastrado, se não for cadastrado, ele pode também fazer a desativação dos servidores que estão pendentes de atesto. Reativar uma solicitação. É utilizada quando uma solicitação de adesão ou uma solicitação de ressarcimento é inativada. E ela pretende, no caso, para que tenha no caso, ele tem uma solicitação de
o raciocínio. No caso dessa reativação, o sistema ele verifica as solicitações de ressarcimento ou de adesão que estão inativadas, mas que o servidor, o gestor de plano de saúde, deseja reativar. Então, quando ocorre uma desistência da desativação, o servidor ele não precisa cadastrar uma nova solicitação, e sim o gestor de plano de saúde tem que reativar essa solicitação. O sistema não permite se já tiver uma, uma solicitação inativada. E aí ele mostra os dados dessa solicitação que vai ser reativada, com as informações dos servidores, os dados funcionais, os dados dos dependentes, e pode cadastrar uma observação e acionar a opção reativar a solicitação. Aí o sistema mostra que a solicitação foi reativada com sucesso. Essa operação já ativa, já deixa ela com o status de ativa, no caso. É possível emitir um comprovante dessa reativação. E aí nós mostramos o comprovante, né, que contém as informações do servidor, os dados do plano de saúde, no caso que ele pode assinar e confirmar, autorizar a reativação dessa solicitação. A solicitação de adesão seria um novo. Ele nunca teve uma solicitação no cadastro do plano de saúde, de solicitação do plano de saúde e ressarcimento, e é a primeira vez que ele vai fazer. Então, ele utiliza essa funcionalidade, solicitação de adesão. Ele informa o nome do servidor, a categoria do plano, que é médico odontológico, qual o plano e as opções do plano. Aí o sistema exibe as informações do servidor. Se ele possui dependentes cadastrados lá no módulo cadastro, o sistema já exibe essa informação. Além disso, o sistema verifica as regras de dependência. Se caso o servidor possui dependentes que não estão dentro da regra cadastrada no SIG-RH, lá no módulo cadastro, o sistema não habilita as informações dos dependentes. Nesse caso do servidor que nós mostramos aqui, ela possui um dependente que está dentro da regra de dependência. É um filho, deve ter a idade menor de 21, solteiro, ou se for maior de 21, tem que ser estudante com comprovação, entre 21 e 24, e com comprovação de um curso cadastrado no MEC. Isso tudo é configurado lá no módulo cadastro. Tanto o cadastro de dependente, como a regra de dependência. E aí o sistema habilita, fica a cargo do gestor, marcar os dependentes que vão ter também o benefício do plano de saúde e gravar a solicitação. Quando o gestor de plano de saúde cadastra essa solicitação, o sistema já cadastra essa solicitação como autorizada. Quando é através do portal do servidor, essa solicitação fica pendente da autorização do gestor. Aí depois ele mostra a tela para confirmar, autorizar ou negar a solicitação de adesão. Aqui a tela da confirmação. Depois ele habilita a lupa, que você pode ver detalhes dessa solicitação, qual foi o plano, os dependentes, todas as informações referentes à solicitação e podendo também alterar ou imprimir as informações da solicitação. Um detalhe
importante sobre a autorização, o sistema só permite, então, o cadastro da solicitação é livre, agora a autorização pelo gestor fica pendente do calendário de homologação do plano de saúde. Esse calendário é cadastrado lá no módulo de administração de pessoal, administração, aba administração, subaba cadastro, e existe uma funcionalidade para listar calendários. Mensalmente, o gestor da AP tem que informar um calendário para a homologação do plano de saúde, porque depende também de outro parâmetro, se a solicitação do plano de saúde e a homologação vai estar pendente, vai estar associado ao cadastro da folha de pagamento mensal. Então, isso tudo é atrelado. Se existe a configuração que a folha, as homologações do plano de saúde está associado ao calendário da folha de pagamento, então o sistema verifica o calendário da folha de pagamento. Se não, aí o sistema verifica esse outro calendário, que é a homologação do plano de saúde. Então, se caso a opção lá ficar indisponível, é porque o calendário ainda não foi cadastrado ou não está no período vigente. Então, é necessário que o gestor da AP faça de acordo, né, com o calendário pré-definido do CIAP, que isso é uma definição do CIAP, que o gestor do cadastro, o gestor de RH, tem essas informações mensalmente. Então, ele cadastra o calendário e aí o sistema vai obedecer de acordo com o calendário vigente, para que ele possa autorizar a homologação, ou senão vai ficar pendente do próximo calendário para que ele possa fazer a homologação. O sistema não inativa a solicitação, apenas ele não disponibiliza para que ele possa homologar. A solicitação de ressarcimento seria as mesmas regras em relação a esse calendário. A diferença desse tipo de solicitação de ressarcimento é nos casos que os servidores não querem utilizar o plano que é conveniado pela instituição. E sim, ele tem um contrato particular, e aí o governo dá esse benefício, que é o pagamento do ressarcimento. Esse é um valor fixo, então o sistema verifica, tem uma tabela disponível do governo federal, que tem a relação de acordo com a faixa salarial e a idade do servidor. E aí o sistema verifica essas informações e vai fazer o desconto, aliás, o pagamento na folha de pagamento desse ressarcimento que o governo dá. Certo? Então, é necessário que as operações são a mesma praticamente, a diferença é que todo mês o servidor tem que fazer a comprovação desse pagamento, de acordo com o parâmetro meses, comprovação, pagamento, plano de saúde. Então, o sistema verifica se a instituição cadastrou que vai ser necessário que o servidor faça a comprovação dos 12 meses, então, lá naquele parâmetro, vai ter que informar mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, separados por vírgula, e até o mês 12. E, por exemplo, se a instituição, não, nós vamos obrigar só que o servidor faça o cadastro de comprovantes no mês 1, 6 e 12. E aí, quando chegar esse período, quando chegar esse mês, que o servidor não cadastrar o comprovante do ressarcimento, o comprovante de pagamento que dá o direito ao ressarcimento, aí o sistema vai listar ele naquela lista pendente de atesto, que vai poder fazer, que o gestor de plano de saúde vai avaliar, vai conversar com ele, avaliar a situação,
e poderá desativar ou não o plano. Esse seria um gerenciamento, né, por parte do sistema. O sistema não faz nada em relação a isso, apenas ele disponibiliza informações que o gestor possa gerenciar essa informação. Né? Porque vamos dizer que ocorra, em caso que o servidor cancelou o plano dele de saúde, pessoal dele, individual, e ele continua recebendo ressarcimento pelo governo. Então, isso não é legal. Né? Por lei, ele tem que cadastrar um comprovante de acordo com o que for definido, e, além do que, esse comprovante ele fica pendente de atestos, porque não é simplesmente incluir, anexar um arquivo. Então, o gestor de plano de saúde, o sistema alerta todos os comprovantes de pagamento que foram cadastrados, e aí ele verifica o anexo, se está ok, aí ele homologa aquele comprovante. Realmente é um comprovante referente ao mês tal, né, valida aquele arquivo que ele anexou. Aí seria os dados que o sistema apresenta na hora da solicitação de ressarcimento. A solicitação de ressarcimento tanto pode ser feita no portal do servidor quanto nos acessos do gestor de plano de saúde. Aí, no caso, seria já a tela de autorização ou negação, no caso. No primeiro cadastro, é necessário que o gestor ou quem for cadastrar, no caso, né, já cadastre o primeiro comprovante. E o sistema disponibiliza, no caso, para quem tem dependente, a opção de incluir o comprovante de pagamento do dependente e do titular. Também tem uma opção que o usuário escolhe, que é o pagamento do titular e do dependente, num só arquivo. Certo? Existe individual e existe, no caso, o comprovante total do titular e dos dependentes daquele servidor. Aqui seria a confirmação da solicitação, depois pode visualizar as informações, os detalhes das informações, fazer alterações e confirmar e imprimir as informações. Quando é negada, o sistema apresenta a mensagem que foi negada com sucesso e que enviou um e-mail para o titular da solicitação. A solicitação dos dependentes, como eu citei, depende do cadastro, previamente os dependentes têm que estar cadastrados lá no módulo cadastro e, no caso, os dependentes têm que estar de acordo com as regras de dependência que também é cadastrada lá no módulo cadastro, a aba dependente. Então, na aba dependente está todas as funcionalidades, contempla todas as funcionalidades referentes aos dependentes e agregados do servidor. E aí, no caso, a regra de dependência teria que constar a idade do dependente, se encaixa, né? As condições de dependência, se é filho, enteado, cônjuge, e aí essa dependência é verificada no sistema e relacionada lá na hora do momento da solicitação. Né? Esse tipo de benefício que é cadastrado, que fica, é o assistência à saúde suplementar, plano de saúde. As regras de dependência, como eu citei, no caso, cônjuge, por exemplo, sem exigência de condição. Né? Sem exigência de condição, dá direito ao benefício de assistência à saúde suplementar. Então, esse cadastro é feito aqui e o sistema valida lá no módulo do plano de saúde. Solicitações de dependentes.
No caso, o servidor pode incluir um dependente, o dependente, no caso, já é previamente cadastrado, mas aí ele vai, essa funcionalidade, no caso, ele vai incluir o dependente como no benefício do plano de saúde, ou remover algum dependente já cadastrado. Então, aqui a tela de inclusão do dependente, no caso, o sistema filtra pelo nome do servidor, faz a busca e ele relaciona todos os dependentes que o servidor possui para fazer a inclusão do benefício. E aí ele escolhe qual é o dependente. Nem sempre todos os dependentes vão estar aptos, mas aí ou vai ser de acordo com o que ele desejar. Né? Então, ele inclui o dependente e esse dependente também vai ficar a mercê da autorização do gestor de plano. Ele também pode remover o dependente, certo? É só informar o nome do servidor, clicar na seta verde, o sistema vai listar todos os dependentes que possuem cadastro do benefício, e aí ele vai excluir, vai clicar na opção excluir dependente. Empresas de planos de saúde. Para que, tanto para ressarcimento como para adesão do plano de saúde, é necessário cadastrar as empresas de planos de saúde, com o nome, o CNPJ e o código dela cadastrado no FIAP. No caso da adesão, seria o código FIAP, certo? O de ressarcimento, não, só o de adesão. E aí é necessário que, para que ela tenha acesso e para que o servidor faça essa solicitação para um determinado plano, é necessário que a empresa de plano de saúde tenha esse cadastro. É possível também listar e alterar essas informações. A próxima seria as comprovações, que podem ser tanto cadastradas pelo perfil do servidor, quanto o portal do servidor, quanto pelo módulo. Então, é possível cadastrar um comprovante ou consultar. No caso, de acordo, como eu falei, né, o sistema vai verificar os meses que estão pendentes dessa comprovação, quais os meses que é necessário fazer essa comprovação, e aí o servidor vai cadastrar os comprovantes de acordo com o que foi definido. Então, lista o servidor, pesquisa pelo nome do servidor, clica na seta verde, e aí o sistema mostra os dados dos servidores, e aí ele tem as opções aqui mais abaixo, referente ao comprovante de pagamento. Arquivos de boleto e comprovante de pagamento. Seria o tipo de comprovação, comprovação do titular, comprovação do dependente, ou comprovação do titular mais dependente, como eu citei. Há um mês de referência, e no caso que ele mostra sempre o atual, o sistema também obriga a informação do valor total do plano de saúde. Esse não é o valor de ressarcimento, e sim o valor que o servidor paga. Ele paga, vamos dizer, R$ 1.000, mas o governo federal só ressarce desse valor R$ 600. E aí ele vai informar aqui R$ 1.000. O valor do ressarcimento do governo, isso é informado numa tabela no sistema, não existe operação para isso. No caso, a instituição teria que abrir uma tarefa, né, para que a gente cadastrasse isso via banco de dados, de acordo com essa tabela do governo, para que o sistema calculasse, tivesse essas informações do ressarcimento de plano de saúde. Esse valor aqui, ele é utilizado em alguns relatórios, né, para gerenciamento em alguns relatórios, mas ele não é o valor do ressarcimento do governo, sim o valor que o servidor paga à empresa de plano de saúde. Também é possível consultar o comprovante de pagamento através de algum desses filtros.
você pode ver quais foram os cadastrados, né? Aí o sistema lista aqui, é possível ver detalhes, alterar esse comprovante de pagamento ou excluir. Aí seria para que a pessoa, o usuário de plano de saúde, além de ter um perfil lá no, que será cadastrado lá no Senha de Mim, tipo de usuário, plano de saúde, é necessário que o gestor de plano de saúde associe o usuário à empresa de plano de saúde. Por exemplo, o usuário Daniela é associada ao plano de saúde GEAP. Então, quando ela acessar, ela vai acessar as informações apenas do plano de saúde GEAP. Os servidores que fizeram adesão, os dependentes, todas só as informações referentes ao plano de saúde que ela pertence. Aí seria a opção para cadastrar o usuário do plano de saúde, fazer a associação, né? Associação cadastrada com sucesso. Pode listar e alterar também as informações, no caso, trocar um usuário, por exemplo, a empresa demitiu o funcionário e aí ela quer cadastrar um novo usuário. Aí faria alteração dessa associação. Aí seria as, as funcionalidades relacionadas a autorizações. Autorizações e solicitações de adesão, autorizar solicitações de ressarcimento e autorizar a comprovação de pagamento. Então, todos esses tipos de autorizações fica pendente do gestor de plano de saúde homologar, autorizar. As de adesão e de ressarcimento, além de um cadastro novo, ela fica pendente também da autorização da inclusão de novos dependentes. E aí o sistema, a tela, né, no caso da funcionalidade de autorizar solicitações de adesão, o gestor pode autorizar ou negar uma solicitação de adesão, ou ainda desativar para os usuários já autorizados. Aí, no caso, seria a tela, né, e depois a confirmação ou a negação. E aí o sistema mostraria, no caso, se for uma desativação para o nome do servidor ou do dependente que foi realizada. No caso, as solicitações de ressarcimento em relação à autorização segue o mesmo, vamos dizer assim, segue o mesmo padrão do plano de saúde. Então, fica pendente a inclusão de dependentes, de agregados, alterações no plano de saúde, fica pendente dessa alteração, essa autorização do ressarcimento, do gestor. Aqui está a tela. E aí, também a tela da autorização da comprovação de pagamento. Então, todos os comprovantes de pagamento cadastrados são, é gerado um alerta para que o gestor de plano faça as autorizações ou as negações. De acordo com, né, se ele viu que o documento não condiz com o comprovante de pagamento, então ele nega esse comprovante e aí esse comprovante continua pendente pelo servidor. Aí seria a opção para cadastrar um plano de saúde. Então, no caso, as informações do nome do plano, né, a categoria, se ele é odontológico ou médico, a origem seria um convênio, que no caso são
São planos referentes à adesão do plano de saúde, é um convênio com a instituição ou um contrato, que seria os ressarcimentos. Os planos relacionados a ressarcimento, que aí é um contrato individual que o servidor tem e que não é conveniado com a instituição. Ele não optou pelo plano que é conveniado para a instituição. É possível também listar e alterar o plano. Essa funcionalidade, ela pertence ao módulo financeiro, cadastro, atualização de valor de auxílio à saúde. Como eu expliquei, o valor de ressarcimento, ele também é feito pelo banco, via banco de dados. Não existe uma operação no sistema para que o gestor de plano de saúde cadastre os valores de ressarcimento, de acordo com o que o governo beneficia o servidor. Mas a atualização, também é possível atualizar o valor do plano de saúde, certo? Para que mas essa funcionalidade só é disponível no módulo financeiro. Quando a instituição não tem implantado esse módulo financeiro, é necessário que faça caso, né, em alguns relatórios, a instituição deseje que essas informações do valor do auxílio do plano de saúde seja exibido nos relatórios, é necessário que informe. Esse valor é o que o plano, que o governo paga para o plano. A tabela de ressarcimento é uma, e a tabela que o governo paga para a empresa conveniada seria cadastrada através dessa funcionalidade, cadastro, atualização de valor auxílio saúde. Certo? Então, caso a instituição não tenha implantado esse módulo, é só cadastrar também via banco. Isso é para questão de informação no relatório. O sistema não utiliza essa informação para nenhuma funcionalidade, assim, alguma coisa específica, apenas para título gerencial mesmo. No caso, o valor do ressarcimento, como eu expliquei, né, é consultado na tabela financeira auxílio, saúde e variação, que precisam ser cadastrados via banco de dados, pois não existe operação disponível no sistema para o usuário realizar esse cadastro. É bom lembrar que se a tabela estiver vazia, o sistema nunca irá calcular o valor de ressarcimento e eles sempre aparecerão zerados. Essa tabela é disponibilizada pela Serpro, que contém a faixa etária, salário e o valor do ressarcimento de acordo com os registros dos servidores e seus dependentes. Essa funcionalidade é a geração do arquivo do CIAP, onde as informações referidas à adesão de plano de saúde e ressarcimento são enviadas para o CIAP. Existe também das solicitações e dos servidores pensionistas com planos de saúde e as solicitações de adesão de plano de saúde. Então, aí está alguma descrição sobre a funcionalidade. A opção é gerar arquivo de plano de saúde, certo? A data desse arquivo atenderá ao cronograma da folha de pagamento, mensalmente divulgada a todos os órgãos pelo gestor do CIAP. Então, é informado também no caso, o plano de saúde pode também optar por importar as informações do plano de saúde. Então, o sistema disponibiliza um arquivo com layout já pré-definido, que, no caso, a empresa teria que se adaptar, né, para poder importar esse arquivo. E aí é repassado para as empresas de plano de saúde. E o próprio usuário de plano de saúde também pode gerar através do portal do plano de saúde. Algumas consultas e relatórios, consultas por titular,
adesões a planos, consultas por titular, ressarcimento de plano de saúde, consultas gerais, consultas, avaliação de pagamento das solicitações, que seria, tipo assim, todas as informações financeiras referentes ao servidor, referente ao plano de saúde, ao financeiro das solicitações de adesão, ao relatório nominal das solicitações de plano de saúde e um relatório quantitativo por período. Esse é a consulta das adesões dos planos, né? Consulta o nome do servidor e ver, e aí pode alterar ou enviar para confirmação, para autorização, no caso. O ressarcimento do plano de saúde também. As informações gerais, né? Através de vários filtros, é possível selecionar todas, exibir todas as solicitações de planos de saúde de acordo com o filtro. As avaliações de pagamento das solicitações, então, no caso, escolheria o plano, o período de comprovação, e aí o sistema exibiria as informações, nome do servidor, qual o valor do ressarcimento, qual o valor a devolver ao titular, o valor pago, o valor ressarcido, o total a devolver. Se caso ele possui dependentes também, aí teria essas informações também, todas as informações financeiras referentes aos pagamentos das solicitações. O financeiro das solicitações de adesão, e aí escolheria o plano de saúde, o mês de referência, poderia também exportar no formato Excel, e aí o sistema mostraria que as informações de todos os servidores que fazem parte dessa empresa, né, de acordo com o mês que foi filtrado, a relação também dos dependentes, o relatório nominal, que além das informações do plano de saúde, o sistema também exibiria as informações de pessoais e funcionários dos servidores, pensionistas e dependentes. O sistema exibiria a matrícula, CPF, idade, né, todas as informações nominais de quem tem solicitação de plano de saúde. E o quantitativo por período, que aí o sistema exibiria os meses, o ano, quantos titulares foram inclusos, quantos dependentes. Aí as funcionalidades que nós, no caso, todas nós já citamos, né? Porque todas as funcionalidades que o gestor do plano de saúde possui, também algumas são disponibilizadas no portal do servidor, né? As solicitações de plano, de ressarcimento, cadastrar comprovante de pagamento, consultar os comprovantes de pagamento que ele já cadastrou, desativar as solicitações de plano de saúde, incluir e remover dependentes. As solicitações de adesão, como nós vimos, a única diferença é que fica pendente, né, da autorização pelo gestor, e no caso, o servidor ele pode incluir, gravar, mas não enviar. Então, essa solicitação vai ficar pendente para que seja enviada para que o gestor possa autorizar. Então, quando o gestor de plano de saúde cadastra uma adesão ou um ressarcimento, não é necessário ficar aguardando o envio. Ela já é até autorizada. Mas quando é cadastrada pelo portal do servidor, ela tem essa opção. O sistema tem a opção, como nós mostramos aqui embaixo, ó, gravar a solicitação, gravar e enviar para autorização. Se ele só gravar a solicitação ainda vai ficar pendente, ainda não vai aparecer lá no alerta para que o gestor possa autorizar ou negar. E aí, quando o servidor faz essa solicitação,
o sistema pede para que ele confirme a senha no final, antes que ele envie, né? Para que ele confirme que é ele que está fazendo essa operação. Então, ele pede para que confirme a senha, mesmo ele estando logado com a senha dele. E aí o sistema, quando a solicitação é gravada, o sistema envia a mensagem, que foi enviado um e-mail, no caso. Aí ele depois pode enviar essa autorização. Na operação de ressarcimento de plano de saúde é a mesma coisa, não seria a mesma. A diferença é que é plano de saúde e ressarcimento. Mas as operações são bem semelhantes. No caso, a diferença seria que ele teria que cadastrar um comprovante no momento dessa solicitação inicial, informar o valor do plano de saúde que é pago e anexar esse comprovante, para que assim, né, o sistema possa enviar para autorização. E aí ele pede também a confirmação da senha. Outra funcionalidade seria cadastrar comprovante. Então, ele anexa o comprovante, ele declara, né, dá um ok ali, marca o checkbox, declara que estou ciente, que a declaração falsa, infringe o código de ética, e aí ele confirma para que o gestor possa autorizar depois esse comprovante. Ele também pode consultar o comprovante que ele já cadastrou, de acordo com os filtros, né? A data do cadastro, a situação do comprovante, ele pode alterar ou excluir. Ele também pode desativar uma solicitação, tanto desativar como cancelamento. A desativação seria um plano já ativo e o cancelamento seria o cancelamento ele só enviou, ele só gravou, ele desistiu, não vai pedir para o gestor de plano de saúde autorizar. Então, seria um cancelamento da solicitação. Aí ele confirma a solicitação, cancelamento das solicitações de plano de saúde. Aí no final o sistema confirma o cancelamento. Também ele pode incluir os dependentes naquela mesma situação, desde que os dependentes estejam pré-cadastrados lá no módulo e estejam de acordo com as regras de dependência, para que esses dependentes possam ser exibidos, né, no momento da inclusão do dependente. Se ele não tiver uma regra de dependência válida, o sistema não vai incluir o dependente. Aí seriam as opções do portal do plano de saúde. Dependentes com planos de saúde autorizados, que seria a autorização que foi dada pelo gestor. Solicitações autorizadas, também referente às solicitações que o gestor autorizou. Aí, no caso, essa segunda operação seria para que o usuário do plano de saúde confirmasse a autorização, que além da autorização pelo gestor, o usuário do plano de saúde precisa também confirmar essa autorização. No caso, ele tem acesso também às solicitações confirmadas, às solicitações de dependentes confirmadas, os relatórios de solicitações de adesão a plano de saúde e o relatório de dependentes inativados. Aí também ele tem acesso aos arquivos de solicitação, que seria aquele arquivo que tanto o gestor como o usuário do portal, do plano de saúde, tem acesso a fazer o download para que ele possa importar essas informações, né? Porque ele já vai aproveitar as informações que foram cadastradas lá na inclusão do plano de saúde.
Aí seria a tela que é apresentada para ele, dependentes com planos de saúde autorizados. Aí ele pede para confirmar também. As solicitações autorizadas, ele pede para confirmar a senha também, para que ele possa. Pode ver que nem todas nessa tela o usuário do plano de saúde confirmou. Então, o sistema exibe todas e aí ele vai confirmar para que o plano de saúde realmente, a adesão seja efetivada lá na empresa. Aí, no caso, seria a consulta de titulares confirmadas, dependentes confirmadas, aí, um relatório de solicitações, que seria um relatório financeiro com base nas listas de solicitações confirmadas ou autorizadas até o referido mês. Né? É, e aí tá as informações que o sistema exibe nesse relatório. Né? O nome do servidor, os dados, o nome do dependente, qual o grau de parentesco, a idade do dependente, o valor. E aí as informações abaixo, né, dados da conta bancária, o valor total, a remuneração do servidor. Então, são informações que o usuário do plano de saúde tem acesso. Relatório de dependentes inativados, né? Quando um dependente é inativado, é confirmado a inativação pelo gestor, e aí o chefe, o usuário do plano de saúde pode visualizar esses dependentes inativados. E aí está um relatório, né, com as informações do nome do dependente, a qual titular ele pertence, e as informações disponíveis. Essa seria a funcionalidade de geração do arquivo das solicitações. Esse arquivo, como eu falei, é utilizado pelas empresas prestadoras de planos de saúde, né, que possuem convênio com a instituição, e ela é feita de acordo com o cadastro do calendário. Então, o gestor, o DAP, ele pode ir lá dizer qual é a data, o período que o usuário teria acesso a essas informações. Aí seria também o download do layout, para que ele possa saber quais as informações, né, quais os registros referentes a cada informação, para que ele possa importar no programa lá, no sistema que ele tem. E, gente, basicamente, seria essas as funcionalidades, né? Eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou minimizar aqui a tela da apresentação, mas se for necessário, a gente volta aqui para tirar alguma dúvida. Qualquer coisa, se vocês quiserem disponibilizar o microfone, acho que seria bom a gente interagir mais. Mas fique à vontade. Vou aumentar um pouquinho agora mais o meu microfone. Oi! Oi, Ana Paula. Oi! Oi, Ana Paula. Então, Marília que está falando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse cadastro de dependentes, a gente vai fazer no módulo Isso, cadastro do isso. SIG, né? RH. Seria o gestor o gestor do plano de saúde que faria, ou eu poderia dar essa atividade para o DRH, o cadastro, já que existe uma divisão de cadastro no nosso DRH? No O que é que você módulo, diz? no módulo cadastro, existem muitas operações. Então, aí vai depender, né, assim, de uma definição por vocês. Se caso o gestor de plano de saúde também puder ter acesso ao módulo cadastro,
Porque assim, não é possível assim, dar acesso só às funcionalidades referentes à dependência. Não tem como. Então, quando você dá acesso ao gestor de cadastro, à Sim. permissão de acesso ao gestor de cadastro, o sistema vai habilitar todas as operações. Aí vai depender do que vocês resolverem, né, Da da nossa política política aqui interna. interna, né? Se puder ter acesso, Aham. mas aí Aí deixa eu te falar, eu sou a pessoa aqui. não seria Sim, restrito à dependência. Teria acesso a todas as operações do sistema, do módulo. teria esse módulo cadastro, seria também tanto as operadoras também, os convênios, né, para a gente registrar, que tem que registrar no caso do ressarcimento, aí todos os É, dependentes. Nesse caso aqui, na nossa Unifap, quem cuida do plano de saúde sou eu. Aí me hum, diz uma coisa, como é que, por exemplo, o GEAP vai, como é que vai ser a minha relação assim, com o GEAP? Que a gente levava os documentos até o GEAP para ele, o a gente GEAP, autorizava e levava até o GEAP para eles providenciarem. Aí sim. o GEAP, no caso, é a empresa conveniada. Oi, eu não estou Não está ouvindo. ouvindo? Oi, Marília? Certo, No caso, o GEAP certo, estou ouvindo, Ana o Paula. GEAP é a empresa conveniada pela instituição. Sim, sim. No caso, É a nossa conveniada. então, o CIAP já vai ter essas informações agora, né? Através de um arquivo que a instituição vai gerar mensalmente, de acordo com o calendário da folha de pagamento, vai importar essas informações, É, porque o nosso calendário também né? varia. Então, mas esse calendário Uhum. é livre. No caso, como eu citei, lá no módulo gestor de administração do Uhum. pessoal, é possível você determinar qual é o calendário da folha de pagamento. Então, o sistema vai, vai obedecer esse calendário. E aí, todas as solicitações e depois as autorizações das solicitações, né, vão ser feitas. E aí, o sistema, de acordo com o calendário lá do Sim. CIAP, vai bloquear a homologação de solicitações. O sistema vai bloquear as solicitações. Então, parou ali naquele dia, por exemplo, era vigente, o calendário da folha de pagamento vigente até o dia 15 Certo. do 5. Então, todo Uhum. mundo fez suas solicitações, É. independente, Porque não foi determina. autorizado pelo gestor de plano de saúde. Aí você diz, amanhã é o dia de eu enviar esse arquivo para o CIAP. Então, as informações é até a data de hoje. Se caso algum servidor Uhum. fazer uma solicitação de adesão ao plano de saúde ou de ressarcimento, o sistema vai permitir. Só que o gestor de plano de Às vezes saúde falha. não vai Aí eu não conseguir escuto. homologar, Não não estou vai conseguir escutando. autorizar. Por quê? Porque o calendário já está fechado. Então, aquelas informações que foram até hoje cadastradas e autorizadas, vai ser enviada para o CIAP. Para quê? Porque as informações podem alterar a folha de pagamento. Então, o ressarcimento altera a folha de pagamento. Não é isso? Então, essas informações, elas obedecem esse calendário. Uhum. Aí, É no caso, isso. essas informações são Uhum. enviadas para o CIAP. E eu não, Uhum. nessa É. parte, assim, em relação ao contrato com o GIAP, de caso de assinatura de contrato, eu acho que permaneceria a mesma, no caso da burocracia, Sim. permaneceria a mesma coisa. A diferença é que essas informações já seriam enviadas para o CIAP. Eu não precisaria mais de cadastrar essas informações lá no CIAP. Eu não sei se vocês fazem esse cadastro mensalmente lá A gente cadastra no então, SIAP. É, isso no já não SIAP. seria mais, Aham. Todas as adesões, as isso já exclusões. não seria mais
Porque a gente já cadastraria. Cadastraria no sistema, no caso, o próprio servidor tem acesso a fazer essa solicitação. No caso, aí depois vai ser autorizada ou negada, né? Aham, E quando terminar o período de vigência lá da homologação aham. do plano de saúde, o gestor de plano de saúde vai gerar esse arquivo e vai importar lá no CIAP. Então, ele não precisa mais, você não vai mais precisar informar no CIAP novamente. Mas acho que a questão da burocracia, de assinatura de contrato, coisas relacionadas, né, a fim da burocracia permaneceria. Apenas o sistema, no caso, exportaria tanto essas informações para as empresas de plano de saúde e para o CIAP. Essa Ok. parte. Ok. Ana Paula, mais uma coisinha que eu queria saber é que nós recebemos essa tua explicação, esses slides que você passou, mas com uma letra muito pequenininha, impresso, entendeu? E a gente não conseguiu ler. Nós teríamos acesso de novo a todos esses teus Sim, eu slides. passo. Eu Nós vamos passo, ter, mas em letras maior, porque aquele que nós recebemos. eu passo para o Hã? Edson. E, Tipo assim, o manual. Ah, ok, ótimo. Então isso também vai mas, nos assim, em ajudar. relação a dúvidas, alguma dúvida, ficou claro? No momento que eu tinha anotado, tá mais ou Porque, menos. assim, Mais ou menos. A dúvida o vai surgir. sistema, as Sim. operações não é complexa. Eu acho um módulo bem simples, né? Porque o fluxo é pequeno. Então, tanto o gestor como o servidor podem fazer uma solicitação, que sempre, no caso, quando é feita pelo Uhum. servidor, tanto de ressarcimento, quanto de solicitação ou desativação, fica pendente dessa ativação, dessa autorização pelo gestor. Então, o sistema, naquela operação lá de autorizar solicitações de adesão e autorizar solicitações de ressarcimento, o sistema finaliza. Por exemplo, o servidor cadastrou, por exemplo, você cadastrou uma solicitação através lá do portal do servidor. Então, quando o gestor de plano de saúde acessar o módulo, Ok. ele vai verificar lá naquela primeira aba, plano de saúde, que tem ele finaliza lá uma solicitação, ele fica lá em vermelho. Então, o gestor já sabe que tem alguma operação para que ele realize em relação à ativação ou negar qualquer alteração no sistema em relação a planos de saúde, né? E a comprovação do pagamento Ok. também é controlada através dos relatórios, né, de acordo com um parâmetro que o sistema possui, que é acessado através do SIGADMIN. Então, isso você faz uma única vez. Lá informa os meses que vai ser necessário que o servidor cadastre o comprovante de pagamento do ressarcimento, para que ele tenha o ressarcimento. Presente. Então, ele vai lá e Aham. informa. Eu quero, por exemplo, Aham. você define, não, eu quero que nós vamos exigir que o servidor cadastre mensalmente os comprovantes. Se ele não cadastrar, Comprove. aí você tem um É. relatório que você pode, de acordo com o seu, de acordo com o que você desejar, assim, no momento você vai ver. Hoje é dia 31 do 5, amanhã é dia 1º. Então, era o prazo até dia 31 do 5 cadastrar os comprovantes. Amanhã eu já posso ver quais foram os servidores que não cadastraram o comprovante. E aí tomar uma atitude, né? Vai desativar o plano, vai solicitar ao servidor que faça essa inclusão, que traga o comprovante.
aí fica a cargo do gestor desativar ou não o plano. Então, as operações, assim, elas são, depois que você fazer uma, duas vezes, você vai ver que é sempre a mesma, é sempre uma rotina. Há sempre uma rotina a seguir. Ele não tem, assim, Aham. casos. É, o que acontece muito aqui com a gente, Ana Paula, é que, por exemplo, o professor está viajando, tá? Aí ele não manda naquele mês, que a gente tem até o quinto dia útil, a gente solicita que ele apresente lá o comprovante, faça a solicitação do Mensalmente. ressarcimento. Aí ele está viajando, aí Então, mensalmente, seria todo mês ele tem que fazer isso. Só que ele está viajando, está longe, aí ele manda alguém levar lá, entendeu? Ou ele passa para a gente, escaneia, manda por e-mail. Aí o que que acontece? Às vezes ele não manda naquela data, vai mandar dia 15, dia 20, às vezes a folha já fechou. Aí a gente entende o problema do professor e tudo mais e tenta ver se a gente consegue pagar retroativo. Aí, no caso, nesse módulo, eu não vi no retroativo, ou caso, você ele falou? mostra Pagamento retroativo do o ressarcimento. pagamento, o sistema, ele vai permitir que o gestor de plano de saúde cadastre os comprovantes retroativos, os retroativos. O retroativo. E uma coisa eu Ah, acho importante de falar também, ok. pelo menos nessa versão em que foi feita essa apresentação, porque a UFRN disponibiliza várias versões e às vezes o comportamento do sistema muda. Então, pelo menos nessa versão que foi embasada a essa Sim. apresentação, o sistema não permite que o servidor tenha dois tipos de adesão. Por exemplo, adesão ao plano de saúde e ao ressarcimento. Ele não permite que ele tenha duas solicitações. Ah, Não sim, não, pode, não pode, de jeito nenhum. A né? própria Porque lei não algumas permite, instituições né? estão perguntando. Aham. E assim, houve uma versão anterior que até que permitia, mas hoje essas versões já está fazendo essa verificação. Ele diz que há uma Aham. solicitação ativa nesse caso. E quando o gestor, vamos dizer, o servidor desiste do plano de saúde, ele desativa o plano de saúde e depois ele resolve fazer uma adesão novamente, solicitar de novo. Aí ele vai, no Voltar. sistema, no SIG-RH, ele vai ter que fazer uma reativação. Ele não, se for para o mesmo plano de saúde, ele vai ter que fazer uma Aham. reativação. O sistema permite fazer um novo cadastro, só se for um É. outro plano de saúde, um outro convênio, certo? Em outro convênio, Em aí teria outro que fazer o convênio. cadastro. É em outro convênio, não é Se no for no mesmo mesmo convênio, convênio, não. aí o sistema tem a opção Ah, para que ele faça a reativação. Certo? Essas são as reativação. dúvidas Ah, tá, ok, operacionais, ok. assim, Aham. que a gente fala na apresentação, mas no momento, né, que ocorre, assim, no dia a dia, aí a gente vê que tem muitas dúvidas em cima Aham. disso. Ah, o sistema não está permitindo que faça um cadastro. Aí a gente vai verificar, já existe uma solicitação, só que ela está desativada. E aí o sistema não permite para o mesmo plano de saúde. Mas aí existe essa operação para que desative, para que reative a, a solicitação. E aí fica pendente Exatamente. da autorização. Oi, Ok, Ana Paula. ok? Ok, então, querida. De Tá. nada. Alguém tem mais Obrigada. alguma pergunta? Você quer uma pergunta? Não? Ah, tá. Pensei que o colega aqui ao lado Não. tivesse alguma pergunta. Mas então, acho que está tudo Tá, ok. Maria, tá, obrigada Obrigada, pela tá? atenção. Oi. E qualquer coisa, estamos aí para tirar mais dúvidas. E, e Ah, com assim que certeza, eu Ana voltar Paula. para a minha sala, Eu vou na prática ver. A gente
No dia a dia, a gente vai te procurar Pronto. ver. A gente vai Eu, assim precisar que da voltar para a ajuda. minha sala, oi, de nada. Eu vou passar Obrigada. para o Édipo, certo, essa apresentação, para que, como a letra estava muito pequena, né, mas se Aham. você visualizar direto, tá bem mais legível, certo? Assim que eu subir, eu passo para ele e posso mostrar para ele, Aham. tá bom? Muito obrigada, Tá bom, vocês. então. Tá Tchau. joia. Obrigada. Tá. Tchau, tchau.